A minha história com empresa familiar começou por necessidade. Eu tinha estruturado uma cooperativa de crédito sozinho, feito lá na época onde uma cooperativa tinha acabado de falir. Nós chegamos com a ideia da cooperativa de crédito, ela só tinha a carta do Banco Central, 2 prefeituras, 2 gestões municipais, mais auditores do Banco Central, superintendentes do Banco do Brasil na época, né? Imagine isso há alguns aninhos lá atrás, né? Aproximadamente 26 anos atrás. Eu já tinha feito tudo isso, então eu tinha conseguido fazer esse processo, separar, trabalhar, montar todo esse escopo, lidar com parte política, burocrática, técnica. Então, na minha cabeça, eu era muito bom. E falei, abri um negócio, eu e a Cláudia, um negocinho pequeno, nossa, moleza, né? E quando a gente começou a nossa empresa, então a gente fez o processo de transição, de sucessão, lá na época, na cooperativa de crédito, treinamos pessoas para a gente poder se desvencilhar daquele trabalho e começar o nosso tão sonhado negócio próprio. E aí, quando começou tudo isso, realmente eu entendi que eu não sabia nada de empresa familiar. E aí começaram os problemas, né? Veio todo aquele contexto que a gente vive hoje, ajudando as pessoas a resolver, e que na época, para nós, falei, meu Deus, agora ferrou. Imagine, nós começamos o nosso negócio, nós já tínhamos perdido um filho, né? Perdido não, Deus levou antes, e a Cláudia estava praticamente ganhando neném, da 2ª filha. E aí veio todo esse turbilhão, né, de situações que para nós era diferente. Quando a gente se viu, nós estávamos endividados, com um crescimento desordenado, com um estoque absurdo, vendia bem, tinha bons, estava crescendo, mas não tinha dinheiro e estava devendo. Então chegava o momento de você estar basicamente trabalhando em cima do fio da navalha. Se por acaso acontecesse qualquer situação inusitada, você já estava devendo. Então são situações que começou a história com a empresa familiar, começamos a aprender simplesmente pela dor, por necessidade. E a partir do momento que a gente começou a buscar, a gente começou a ver toda aquela dificuldade que eu já comentei há pouco, e a gente começou a moldar, a entender, graças a Deus, eu sempre fui muito bom com números, então o nosso problema não era números, o nosso problema era muito mais profundo do que números, era todo um processo de gestão, com a gestão das emoções, a gestão do ponto-chave, né, de você dormir com o teu sócio. Como é que eu faço para dormir bem com o meu sócio, né? Nós começamos a entender esse contexto, a estudar um pouco mais sobre governança, a buscar mais, entender sobre comportamento humano, sobre as emoções das pessoas, sobre o que interferia na familiaridade e nos negócios, como é que a gente poderia elevar a maturidade desse diálogo para que isso não viesse a atrapalhar, mas sim a somar. E a partir desse momento a gente foi moldando algumas coisas dentro de casa, e nós fizemos o processo mais difícil, nós começamos de dentro para fora. É mais fácil você cuidar da vida do outro do que da tua própria vida. E nós fizemos o inverso, a gente entendeu que se a gente não fizesse isso, nós íamos se separar, ia acabar o nosso negócio e acabar a nossa família. Nós íamos quebrar e acabar com tudo. E não era isso que a gente queria, então nós revertemos esse processo, buscando, aprendendo, literalmente correndo atrás de soluções que nós fomos entendendo que era necessário. As coisas para nós começaram a dar certo, a gente começou a ver que conseguiu diminuir o volume louco de trabalho, né? Não era nem só louco, era exaustivo. Ia chegar um ponto que o nosso organismo realmente não ia aguentar, a gente ia baquear, né? Trabalhando 18 horas por dia. Tinha resultado, tinha recurso, até que tinha dinheiro, patrimônio, beleza. Aí a gente começou a moldar todo esse escopo, trabalhar mais estrategicamente dentro de uma metodologia e começou a funcionar. A partir do momento que começou a funcionar para nós, começou a vir um amigo. Outro amigo disse, viu, como é que vocês fizeram? A gente fez assim, outros, fez assim. E eles foram colocando em prática e o processo foi funcionando. Foi dando certo para eles também. E, naturalmente, não é que a gente moldou uma metodologia para virar negócio.
ele virou um negócio de forma muito natural. Ao ponto que a gente, no processo evolutivo, tanto meu quanto da Cláudia, e automaticamente com os nossos filhos, chegou um momento que a Cláudia disse, não, agora não quero, eu quero inclusive vender a minha empresa física para eu cuidar dos nossos filhos. Então tinha uma época na nossa vida que, para vocês terem uma ideia, eu, concursado do Estado, né, trabalhando num concurso do Estado, tinha a minha empresa de treinamentos, palestras, assessoria, enfim. Tínhamos mais uma empresa física, onde a Cláudia cuidava, e essa empresa física, ela era, além de ser, ela vendia produtos e ela vendia serviços, ela era uma escola. Então nós tínhamos basicamente 4 negócios, mais uma chácara, 3 filhos pequenos, não tinha como dar conta. E essa transição desse negócio foi automático a partir do momento dos resultados dos nossos amigos. Aí chegou um momento que a gente disse, opa, peraí, vamos ajustar isso aqui. E aí nós formatamos a metodologia daquilo que nós fizemos, mais daquilo que os amigos tinham feito, e hoje é o método que nós batizamos Negócio e Família, que a gente fala tanto que não se separa, mas sim se organiza.